celebridades. E a gente começa agora com Fusília Carbonara, recebendo o nosso chefe Vitor Queiroz Pires e a Edna Queiroz da Naturista. Tudo bem? Vou dar um beijo em vocês. Tudo bem, Vitor? Obrigada por terem vindo, viu? Você pelo convite. Olha, tá tão linda a nossa mesa, né, gente? Mostra aqui a mesa inteira, porque aqui a gente tem, que a Edna vai nos ensinar a fazer daqui a pouquinho, esse lanche de metro. Conta pra gente a história desse lanche, Edna. Eu que inventei o sanduíche de metro, Que né? bacana. Isso há 30 anos, quer dizer. Pouco sabe, né? Pouco sabe. Só entrar no Google. Olha, gente, ela me inventou o sanduíche de metro, que legal. E a criação do sanduíche de metro, quando sempre tinha um cliente que queria um sanduíche maior. Aí no dia do aniversário dele, eu falei, quê? Né? Não, mas calma. Explica. Ele é pequenininha também, né? Então, né, o paladar dele já era um pouco é muito, né? Então, foi um lanche, né, que fez um agrado no aniversário dele, né? Sim. E aí aquela coisa pegou tão certo, né, mãe? Eu falo com orgulho mesmo, porque ela às vezes esquece, sabe? É tanta correria, é tanta coisa, ela esquece que era pioneira. Que legal, né? Então, aí deu tanto certo que começaram a vender e aí surgiu a Um ideia. sanduíche de metro, que cabe em qualquer porta-mala de carro, né? Você não pode criar um sanduíche de metro porque não dá para transportar. Você tem razão. Essa aqui é uma receita do Vitor, né? Que ele fez um caprese e depois é super fácil, que nós vamos ensinar para vocês e depois vocês vão saborear. Oba, vamos sim, viu? Tem antioxidantes, bem bacana. E nós temos também aqui o Fusília Carbonara. Sim. Aliás, a massa, a carbonara, é uma coisa deliciosa, é uma coisa que a gente vê muito em restaurantes requintados. Sim. Agora, a gente estava conversando sobre isso. Ela é fácil de fazer, mas ela é fácil de errar. Então, exatamente, tem esse porém, porque é uma massa que teoricamente, como vocês podem ver, são ingredientes simples, né? Um bacon que eu já pré-fritei, que é assim, eu pré-fritei um parmesão, por exemplo, de boa qualidade, de preferência, tá? Gemas caipira, que pra dar uma... Se não tiver, vai do outro jeito. Do outro jeito, mais interessante é assim, a gema caipira que vai dar aquela cremosidade e dar aquela sustentabilidade também. Então o que acontece? Essa receita é super clássica, é um gigante da culinária italiana, né? E assim, todos falam assim, pô, o carbonara começou no norte, não. O carbonara, a origem dele é do sul da Itália. Sul da Itália. Então carbo significa carvão, né? Então por que carvão? Pô, carvão, carbonara? Não, nada a ver. É porque era um prato que começou mais com os pobres, os operários italianos, né? Que trabalhavam um trabalho muito pesado. Então começaram a ter muita energia e gastavam, né? Assim, um trabalho muito intenso. Eles trabalhavam, que eles comiam o que eles tinham, que eles encontravam na terra, que seria o terroir francês, que ele trabalha naquele tempo, né? Enfim, então ele tinha um porco, tinha galinha e massa, né? Então a receita original é a base de 2 ovos, massa e pancetta, que pancetta seria o bacon condimentado, então, certamente cozido. Mas essa é a minha receita, né? Eu tenho uma recriação, que eu já trabalho há um bom tempo com ela, que tem uma influência um pouco francesa. Então, o que é a influência francesa? É o creme de leite fresco, né? Então, como vocês podem ver, dá uma diferença, porque assim, não que eu não gosto da receita tradicional, mas ela não agrada a todos, né? Ninguém consegue agradar a todos, mas essa aqui agrada mais o paladar nosso. Olha, gente, tá no vídeo aí pra você, eu vou repetir aqui os ingredientes. Aqui nós passamos também, essa receita aqui é para 4 a 6 pessoas. Nós estamos fazendo mais aqui hoje, Perfeito. né? Gente, vocês vão comer uma massa carbonara. Olha, vocês estão chiques. Coisa feia. Isso, né? Experiência 8. Mas anote aí então, ó, para você fazer uma receitinha aí que rende em média 4 a 6 pessoas, porções, você vai precisar de 4 ovos, 400 gramas de fusilli grano duro, Perfeito. 1 litro de creme de leite fresco, 250 gramas de bacon de costela em cubos, 150 gramas de catupiry, cheiro verde a gosto, sal a gosto e 4 litros de água. Tá passando aí no vídeo pra você, daqui a pouquinho eu repito novamente. Perfeito. Como que a gente começa, então, Vitor? Como já está perfeito, mas eu quero mostrar o que poderia dar errado na casa de vocês quando vocês forem executar a receita. Meu Deus do céu. O segredo primeiro, Tá pensando que eu donas vou de casa e cozinheiros de plantão. Ô, Vitor, deixa eu te mandar você que outro dia eu fiz uma receita aqui, eles botaram a música do Missão Impossível pra mim. Olha que maldade. Que maldade, hein? Que maldade nesse coração dessas pessoas. Ficou bom. Não ficou, diretor? Uma delícia? Vai falar o quê? Boa, diretor. Mostra, eu vou perguntar de novo. Deixa, não tá? ficou, diretor, uma Semana que vem delícia? vai fazer um carbonara. Lembra disso? Ó, gente, o que acontece? O segredo do carbonara, como eu disse a vocês, é a
simplicidade. Eu vou começar selando o bacon, tá? Donas de casa, cuidado. Não ficar, selar é o que? Fritar, tá? Como o bacon já é rico em gordura, eu tô entrando com bacons em cubos, tá? Outro detalhe, é importante vocês cortarem bacon, as fatias, meio que ele quase congelado, meio bem frio, sabe? Deixa na geladeira e corta ele com uma faca afiada, tá? Por quê? Porque senão a faca espana, você pode se cortar, fica aqueles bacons meio grosseiros, tá? Apesar de ser uma receita bem rústica, mas os bacons assim, é bacana da apresentação, é o contraste do moderno com rústico, tá? Então vamos lá, eu vou adicionar o bacon. Uma panela bem quente, nunca panela fria, tá, gente? Panela fria não existe na cozinha, tá? Então vamos lá. Só que não pode ter. Essa fumaceira é normal, não se assustem, tá? O que eu vou fazer? Eu quero... Esse carbonara é a base do creme de leite fresco. Só que o que dá o sabor seria o bacon, que vai dar o sabor defumado, que eu quero, né? Então eu vou adicionar óleo. Não vou mexer, tá? O segredo é não mexer. Se você mexe, esse produto, nosso bacon no caso, ele vai perder a água. Todo alimento tem água, né? Então você mexe, pô, que bonitinho mexer, não mexe, tá? Deixa ele quietinho. deixa ele fazer. Por quê? Aí ele vai ficar bem crocante. Vou entrar um pouquinho de óleo para render essa gordura. Por quê? Após eu fazer isso, não se preocupe, vamos fechar, tá? Para não ter problema, porque vai dar uns leves. Quando ele começar a estourar, né? Sai correndo. Não, isso é uma opção. Mas com a tampa, você vai ficar esperando porque vai ser o ponto que a gente vai saber que ele vai estar bem crocante, igual isso aqui, ó. Ó que beleza, ó. É isso, tá ótimo. Isso já fiz um pouco tempo atrás, então assim, tá super crocante, porque se eu fizesse tudo aqui, não iria dar tão... Tá, enfim, vamos lá. Ó, aqui é a base do carbonara. Aqui está 4 litros de creme de leite fresco, porque eu vou alimentar, né? Você vai fazer nosso público maravilhoso, bastante né? gente. Mas para vocês, seria a receita, a quantidade aqui. Que é um então litro. vamos lá. Voltando, creme de leite fresco é a base, tá? O fogo brando. O que é o fogo brando? Fogo mais baixo, mais tranquilo, tá? O creme de leite fresco por quê? Porque ele não talha. Então por isso que o preço dele é um pouco mais elevado, mas vale a pena o investimento. Não fica aquela carência de ovo mexido, sabe? Então vamos lá, ele já está engrossando. Aqui eu tenho uma base de creme de leite fresco e agora eu vou entrar com os ingredientes para finalizar esse carbonara, tá? A massa, o fusilli já está previamente pré-cozido. Posso usar outra massa ou ele é... Com certeza. Não, essa é uma opção minha. Tagliatelle, penne, rigatoni, massas que são, assim, que tem uma parte que abre, assim, um espaço. É interessante porque ela recheia, você vai filtrar esse molho, né? Tá. Então vamos lá. O carbonara, o carbonara já está bem bacana, aqui já está chegando um ponto, ó, um ponto que ele está engrossando. É importante vocês darem uma olhada na panela agora, porque esse é o ponto que o creme de leite fresco está apurando, ó. Ó, o bacon aqui eu já estou vendo, ó. Ó o barulhinho aqui. Também, ó. Ele Agora é a hora, Agora já tá quente, beleza. Deixa ele aqui tranquilo. Vamos esquecer. Ou por que eu quero isso? Eu quero ambos. Eu quero tanto os chips de bacon quanto a gordura. Essa gordura eu vou utilizar, tá? Que eu vou jogar aqui na massa. Esse é o segredo, tá? Se fosse o verdadeiro italiano, mas seria pancetta. Mas o gosto é o mesmo, tá? Como eu já joguei um pouco de bacon aqui, com esse bacon, né? Uma gordura residual desse meu bacon, eu vou jogar um pouco, né? Porque senão eu não quero passar no sal, né? Porque lembrando que gordura também tem sal, né? Vamos lá. Maravilha. Já está bom. Agora, um catupiry de boa qualidade, tá? Que vai ajudar o quê? Que vai ajudar a apurar, né? Dar aquela cremosidade e chegar no ponto que nós queremos. Receita de um catupiry, depois não fica bom. É difícil, né? Assim, esse é os meus truques. Então eu tô passando os truques pra vocês, ó. Cozinheiros, já não costumo nem até dona de casa não passa truque. Tá, mas eu não tenho medo de passar truque, eu quero que as pessoas evoluam esse paladar e que, né? É verdade, faça aprendam coisas interessantes, né? Próxima semana é a Amanda que vai fazer sozinha. É isso aí, vai fazer sozinho. E sem tampa no bacon, hein? Por que pra ele vocês não botam música? Ó, Agora vamos não lá. tem um som, hein? Vamos lá. O que aconteceu? Agora é o segredo. O que eu vou fazer? Como eu tenho tem que servir um rendimento de 30 pessoas, enfim, vamos lá. Eu vou fazer em 2 times, né? Vou fazer em 2 etapas. Então eu vou entrar aqui agora com a base, tá?
Comida já foi pra Antes de entrar o molho, prestem atenção. Também é um fator espessante, o meu parmesão, tá? Eu vou jogar aqui, vou lançar o parmesão, tá? Nossa, quanto? Vai bastante? Vai. Por quê? Você, né, como eu falei, é uma receita forte, uma receita bem, né, bem energética, pra segurar, pra sustentar, né? Depois carrega o piano. Depois carrega o piano. Depois dá-lhe academia, vamos lá. Aí, eu vou... Na hora que entrou o parmesão, são 3 pontos que você pode errar. O bacon pode ficar um pouco murcho, mas não é assim o fim do mundo, tá? O parmesão, quando entrou nesse momento que eu entrei, eu vou abaixar um pouco o fogo. O porquê? O parmesão ele vai descer, ele é mais pesado, ele vai grudar ao fundo da panela. Então você pode, se você não mexe nessa hora, ele vai começar a ficar bem grudado e não fica um aspecto bacana. Então nessa hora é a preocupação. O parmesão já derreteu e já emulsionou, que a gente fala na cozinha, já juntou, né? Já é um molho bem liso. Esse é o momento exato para nós começar a finalizar o carbonara. Vamos lá. Mamãe querida, me ajuda, por favor. Vai jogando aqui. Um pouquinho. Parou. Vamos lá. Agora, entrei com a massa, eu vou engrossar, né? Vocês podem fazer com uma concha, tá? Mas, enfim. Tá? Aí eu vou entrar com esse molho, que é o creme de leite fresco, que é a gordura do bacon, ou catupiry e parmesão. Somente isso, tá? Vamos lá. Esse é o time que nós podemos errar também. Mas é muita calma, tudo faz na tranquilidade, tá? Não bomba o fogo, que eu digo bombar normalmente muito fogo. O porquê? Eu vou entrar com ovos, né? Então lembrando, os ovos, né? A partir de 55 graus ele já começa a talhar, ele já muda a propriedade. Então, Eu sempre achei difícil fazer esse carbonara, gente. Eu nunca tentei, pra falar a verdade. O que eu sugiro pra vocês? Ó, e vocês podem ver, eu vou tirar aqui. Vocês podem ver que eu entrei com esse molho, tá? O molho carbonara, a minha base. A massa lançou também, já começou a engrossar, né? Porque tem um amigo da massa, né? Então, vou jogar mais um pouco, vamos lá pra render. Aqui do lado. Aí, mamãe. Show, aí. Bom, quantos filhos você tem? 3. Todos cozinham? Não, todos cozinham, mas um é advogado, que é o Lucas. O Vitor, que é chefe de cozinha, e o Pedro, que tá difícil na escola, mas ele é DJ. Quando foi missão impossível? Tá bom. Aí, Juan, pega lá. DJ, quer ser DJ. Pegar com você. Mas não, ele já toca umas baladinhas. Ele toca em baladinha, manda bem. Enfim, como eu coloquei mais, né, eu vou entrar. Só que lembrando, tá? Cada massa tem seu ponto de cocção, seu ponto de, né, de cozimento, né? Então, essa massa eu fuzilo em média, mais ou menos 9 a 10 minutos. Uma massa relativamente bem rápida. Massas italianas, tá? Essa é uma massa bacana também, mas massas que eu falo super premium, um rigate, aquelas massas bem artesanais, normalmente, como o grão duro é mais intenso, mais resistente, então você vai dobrar esse tempo, né? Tá bom. Vamos lá. Vai ser em torno de 15 a 20 minutos. Tá. Vamos lá. Tô finalizando aqui, tá? Já tá chegando no ponto. Agora eu vou dar uma leve, que a gente fala na cozinha, um boom. Eu vou bombar o fogo, tá? Linguagens gastronômicas, né? Botando mais alto que Boto puder. mais alto. Já está finalizando, ó. Agora, 1 minuto, borbulhou. Tira do fogo, tá? E esse é o segredo, gente. Não adianta, poderia falar pra vocês, tá? Joga o ovo no fogo. Não, eu tenho um chefe que fala isso, cozinheiros, mas eu quero que vocês acertem a receita, que vocês tenham mais ou menos o sucesso no que vocês estão fazendo. Nessa hora, ó, eu vou entrar com os ovos, as gemas, tá? Só gema, nada de clara não. Agora, eu vou jogando, vai, mãe, dá uma mexidinha aí. Mas só que nessa hora tem que mexer rápido. Tem que mexer rápido, você vai falhar. Senão ele já me mandou. Ai, já dá licença. Você vê, é assim, depois que aprende, é desse jeito. Daqui a pouco eu tô ali, ó. Então, mamãe quase talhou o carbonara, mas beleza, vamos lá. Tem que jogar e já mexer depressa. Vai depressa, ó, esse movimento de dentro pra fora, tá? O porquê? Se eu não fizer
fizer isso, vai talhar. Se eu jogar e deixar a massa aqui, ou o ovo aqui, no caso, ela vai cozinhar do mesmo jeito. Ó, olha a cremosidade que chegou, tá? Vamos E a finalizar o pessoa prato. atende. Outro dia eu ouvi alguém dizer, mas não vai ficar com gosto de ovo cru. Não fica, né? De jeito nenhum. Eu ouvi uma pessoa dizer outro dia, vendo um chefe fazer carbonara, mas vai ficar com gosto de ovo cru. Eu falei, não. Outro detalhe, tá? Esqueci de passar pra vocês uns truques. Ele tem aquele, assim, algumas substâncias que deixam esse sabor desagradável de queijo. E queijo de galinha mesmo, né? Então, o que eu faço? No carbonara tem que peneirar todas as gemas, tá? Então você joga na peneira e você quebra, você tira esse sabor, esse aroma meio que as pessoas não gostam, tá? Eu vou deixar aqui que tá muito quente. Agora eu vou finalizar. Finalização bem simples, tá? Chips em abundância, tá? Não tem como não gostar, né? Tá? Chips em abundância. E cebolinha, que é um gosto meu, mas pode jogar salsa, manjericão, eu indicaria mais ervas assim ácidas, né? Que no caso lembra um pouco alho, tá? E salsa rusticamente picada. Não tem segredo, simples, bacana. E um pedacinho da história. Fica, gente, muito bonito. Além de tudo, fica muito bonito. Fica muito bacana e extremamente saborosa, tá? Assim, não quero que vocês se assustem, Vamos, mas ela, em termos de caloria, quando eu como depois você provar, você conta. Só um pouquinho, viu, Amanda? Só um pouquinho. Aqui, ó. Só um pouquinho, viu, Amanda? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Vai, só um pouquinho. Gente, ó. Deixa eu fazer aqui. Esse foi o Fusilha Carbonara. O Vitor Queiroz Pires é o chefe. Eu vou deixar o site, que é o www.chefvitor.com.br. Tá no vídeo aí pra você. E o telefone para contato é o 11 São Paulo 999930036. 4 noves, né? 9999-30036. Impossível errar, né? E o e-mail é pires.personalchef@gmail.com. Vamos ver. Vamos lá. Vai tá bom, hein? Eu adoro carbonara. Sempre que eu vou no restaurante eu peço. Bom, eu vou puxar mais carbonara pra galera. Nossa, tá muito bom. Gostou? Tá bom. Você viu? É simples, mas o quê? Eu sinto bem quente. O que vocês estão olhando? Eu não acredito. É só provando pra eu Ô, gente, tá Deixa você falar. não, é sério, tá muito bom. Sacanagem. Tá Gostou, bom. Amanda? Muito gostoso, muito gostoso. Sentiu um pezinho na Itália? Todo mundo vai provar, tá? Obrigado, gente. Muito obrigado. Viu? E tentem fazer a receita, tá? É bacana. É bacana tentar. E tentar não, se não acertar, qualquer coisa me liga. Tá indo embora agora, né? Não tem jeito, não. Tem que ir embora. Ó, Vitor, eu quero te agradecer. Está uma delícia. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Ele vai fazer agora, aumentar ali a receita para todo mundo.